estaremos ministrando nessa noite. 2 Samuel, capítulo de número 9, a partir do versículo 1, vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler todo o capítulo. Diz assim a palavra de Deus: E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram para que viesse a Davi, e disseram-lhe o rei: és tu? E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-se-á, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos, 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. 12. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Feche os olhos, vamos orar nesse momento. Senhor, fale conosco nessa noite. Revela, Senhor, a tua palavra. Venha ministrar aos nossos corações o teu querer, a tua vontade. Nós precisamos, Senhor, sermos ministrados pelo teu Espírito Santo. Que nada nos impeça, que nada nos roube de sermos ministrados por ti. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Eu tenho falado acerca da história de Davi, e essa história que eu quero contar para vocês nessa noite é de um dos personagens menos falados dentro do contexto da história de Davi. Nós temos Saul, que é bem conhecido, bem falado. Existem várias passagens que falam de Saul. Nós temos o filho de Saul, que seria o seu sucessor, chamado Jonatas. Que também nós temos algumas passagens que falam acerca de Jonatas,
acerca da vida de Jonatas, quem foi Jonatas. E depois nós temos o filho de Jonatas, que é menos falado, que é Mefibosete. E a história de Mefibosete, ela é curta, mas ela é bem interessante. Nós sabemos que Saul era rei de Israel. Na verdade, Saul foi o primeiro rei de Israel. Israel não tinha rei, eles não eram governados pela monarquia que existia em Israel. Era um governo de juízes, governos menores, 12 tribos, cada tribo tinha um líder, e esse líder julgava, esse líder resolvia os problemas, esse líder resolvia as questões menores. Não tinha rei, até que esse povo pede para Deus um rei, e o rei foi Saul. E Saul começa certo, começa fazendo bem, começa acertando, começa fazendo tudo direito. Só que daqui a pouco Saul perde a mão, e ele sai da direção, ele sai do propósito, ele sai da vontade de Deus. Isso acontece às vezes. A pessoa começa bem, vai, e daqui a pouco ela se perde. A pessoa pode até se perder, ela pode até errar, mas é preciso a pessoa parar e voltar. Ela voltar, se consertar, se arrepender, reconhecer que errou. Mas isso não foi o caso de Saul. Saul, ele foi errando, e a vida de Saul virou inferno. A vida de Saul virou uma tragédia atrás da outra. E o problema de Saul é que ele sair da presença de Deus trouxe problema para ele e para a casa dele. Quantas pessoas que saem da direção de Deus, e a mulher sofre, o marido sofre, os filhos sofrem, os pais sofrem. Por quê? Porque saiu da vontade de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Saul. Ele sai da direção de Deus, ele começa a se perder, começa a perseguir Davi, começa a fazer as coisas erradas, começa a colocar os pés pelas mãos, começa a se precipitar nas coisas, perde o temor às coisas de Deus, fez tudo errado. E a história de Saul, ela termina de forma trágica, porque se Saul erra, se ele peca, o resultado de tudo isso deu no final, porque Saul, ele comete suicídio. No conflito final que ele peleja, diz a Bíblia que ele comete suicídio. O seu filho Jonatas morre, e a tragédia estava ali, na casa dele. Olha quantas coisas ruins. Queridos, diz a Bíblia que Saul morre. O seu sucessor, quem deveria reinar no seu lugar, era esse tal filho dele, Jonatas. Só que Jonatas morre também. Então quem deveria ser o sucessor de Jonatas era seu filho. E o seu filho era esse menino aqui chamado Mefibosete, que na época que seu avô Saul e que seu pai morreu, Jonatas, Mefibosete, ele era uma criança que tinha apenas 5 anos de idade. 5 anos. E ele que deveria ser rei, era ele que deveria governar, mas 5 anos de idade não tem condições alguma de reinar, porque ele era uma criança. E diz a Bíblia que Israel foi invadido pelos inimigos, justamente com a morte de Saul e com a morte de Jonatas. E a mulher que cuidava, a babá, nessa época chamava de ama, a mulher que cuidava de Mefibosete, entendeu que se ela ficasse ali com Mefibosete, certamente alguém poderia vir e matá-lo, porque ele seria rei. E o que ela fez? Diz a palavra de Deus que ela pega Mefibosete e ela decide fugir, para que a vida dele não corresse risco. E a história vai dizer que quando ela pega esse menino para fugir, esse menino de 5 anos, ela cai na fuga, e ela cai por cima do menino. E quando ela cai por cima do menino, diz a Bíblia que ele fica aleijado de ambos os pés. Uma tragédia atrás da outra.
uma criança de 5 anos agora, aleijada de ambos os pés. E essa ama, essa serva, diz a Bíblia que ela foge para uma cidade distante. E aqui nós entramos no capítulo 9. Ela foge para uma cidade chamada Lodebar. E Lodebar era uma cidade que ficava bem afastada. Para quem não sabe, o nome Lodebar significa miséria. O nome Lodebar significa, outro sinônimo da palavra Lodebar é a palavra sem pasto. Um outro sinônimo para a palavra Lodebar é a palavra sequidão. Ela procura um lugar afastado, ela procura um lugar bem distante, porque lá ela poderia criar aquela criança e aquela criança não morreria. Mefibosete então cresce em Lodebar. Os anos foram passando, e o próprio nome Mefibosete era um nome pesado, significa vergonha destruidora. Ele carregava esse nome, essa marca com ele. E conforme os anos foram passando, aquele menino que era para ser rei, aquele menino que era para ser um dia rei, agora estava vivendo de favor. Agora estava morando na casa de um homem chamado Maquir, morando de favor. Não tinha nada de luxo, lugar seco, lugar afastado, com certeza passava necessidades. Mas o capítulo 9 de 2 Samuel vai dizer que Davi se lembrou da família de Jonatã. Vai dizer que Davi desejou fazer o bem para a família de Jonatã, desejou fazer o bem para Mefibosete. Exatamente isso acontece, queridos. Às vezes nós estamos numa luta, às vezes nós estamos numa provação grande, às vezes nós estamos num processo difícil na vida, e de repente Deus levanta alguém para abençoar as nossas vidas, e de repente Deus levanta alguém para orar pelas nossas vidas, e de repente Deus levanta alguém para ser uma ponte de bênção na nossa vida. Esse mesmo Deus que se lembrou de Mefibosete e resolveu abençoar a vida dele através de Davi, esse mesmo Deus também vai levantar alguém para abençoar a tua vida, aleluia. Vai levantar alguém para abençoar esta igreja, vai levantar alguém para abençoar a minha vida. A bênção de Deus, ela te alcança nessa noite, em nome de Jesus. Quantos podem glorificar e exaltar a Deus? Aleluia. Amém. Davi então se lembra de Jonatas. Davi então se recorda do seu amigo Jonatas, não de Saul, mas de Jonatas, e ele resolve fazer uma pesquisa. Existe um homem chamado Ziba. Esse homem Ziba, ele era alguém próximo da família de Saul. Esse tal de Ziba era alguém que tomava conta das coisas que eram de Saul. Davi então pede para que trouxessem esse tal de Ziba até ele. E quando trouxeram esse Ziba, Davi pergunta: Ziba, por acaso sobrou alguém da casa de Saul? Na verdade, você sabe dizer se algum filho de Jonatã está vivo ainda? Faz tantos anos, mas eu quero fazer o bem para essa família. Eu quero abençoar essa família. Queridos, quando você abençoa, você também é abençoado por Deus. Sabe o que significa a roda da bênção? Você abençoa e você é abençoado. Você quer ter um ano abençoado? Abençoe vidas. Você quer ter um ano abençoado? Ore por vidas. Você quer ter um ano próspero? Seja a bênção de Deus. Não seja egoísta. Seja a bênção de Deus na vida de alguém, e a mesma bênção voltará também para a tua vida. Davi falou: eu quero abençoar essa família. Você sabe se tem alguém? E Ziba disse: Davi, tem sim, tem. Eu tenho notícia sim. Tem um filho de Jonatã, que quando Jonatã morreu, ele tinha 5 anos de idade. Ele era bem criança. Esse menino hoje, ele já deve ter
tem mais de 20 anos, já deve ter quase 30 anos. E eu sei onde ele mora. Ele mora na casa de um homem chamado Maqui. Ele mora numa cidade bem distante daqui, chamada Lodebar. Davi falou: Lodebar, coitado, deve estar morando mal então, porque Lodebar não era um lugar bom. Diz a Bíblia então que Davi falou: eu quero falar com ele, eu quero que você traga ele aqui para mim, eu quero que você vá atrás dele, porque eu preciso fazer algo que Deus colocou no meu coração. Eu preciso fazer algo pela vida dele. Queridos, tem momentos na nossa vida que parece que tudo está parado. Existem momentos na nossa vida que parece que nada de extraordinário está acontecendo, e de repente Deus levanta alguém para ser bênção na nossa vida. Foi assim com Mefibosete, e assim será também. Levanta sua mão. Assim será na tua vida. Deus vai mover os céus, e a bênção dele, ela também chegará sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso. Aleluia. Amém, queridos? Busque ele, eu quero encontrá-lo. E foram até Lodebar, e foram até a casa de Maqui. Chegaram na casa de Maqui, pegaram esse tal de Mefibosete, aleijado, e disseram: Davi quer falar com você, o rei Davi quer te ver. E Mefibosete não ficou feliz, queridos. Ele sentiu medo, porque ele dizia: o meu avô foi uma praga na vida de Davi. Será que ele não vai querer me matar para se vingar do meu avô, que já morreu? Será que ele não pode querer me destruir? Ele fica com medo, ele fica apavorado. E diz a Bíblia que quando trouxeram até Davi, ele que era aleijado, ele que já vivia numa condição terrível, diz a Bíblia que ele coloca a sua cara no pó. Ele diz: Davi, tenha misericórdia da minha vida, eu sou como um cachorro, eu sou como um cão. Ele se coloca no pior degrau que um judeu poderia se colocar. Ele diz: eu sou como um cachorro, eu como migalhas, eu sou um coitado. E Davi falou: não, mas eu não quero fazer mal com você, eu quero abençoar a tua vida. Posso ouvir amém, queridos? Quero abençoar a tua vida, quero trazer uma bênção para a tua vida. Diz a Bíblia que Davi então olha para Mefibosete, e diz a Bíblia que Davi profetiza a bênção sobre Mefibosete. Diz a Bíblia que Davi restaura a vida de Mefibosete. Diz a Bíblia que Davi restitui a vida de Mefibosete. Diz a Bíblia que ao invés de fazer mal, Davi fez bem sobre a vida de Mefibosete. A bênção de Deus, ela também te alcança nessa noite. Ela também alcança todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Você pode